83, né? Oi, Jorge. Boa noite, Jorge. Oi, Fernando. Tudo bem? Ei, Jorge. Tudo bom, Jorge? Voltei pra pegar o óculos ali, porque senão eu não enxergo nada. Só no sem negócio óculos, fica feio, né, Não Jorge? consigo enxergar mais nada sem óculos. Tem uma idade que vai chegando Pois assim, é, Jorge. pastor. Pois é. Aí, seu cantor aí. Só no negócio fica feio, né, Jorge? Qual, Baixa aí, filho. qual que é o número? 83. 83? Tá. Eu tô compartilhando aqui. Eu falei pra minha irmã, pra ela. Eu abri aqui pra dar uma audiência. É, tá. Eu falei pra Nanete, passei pra ela dizendo que é 8 horas. A Maria Brita, uma alegria, porque eu mandei aquele seu, aquela devocional hoje. Coloca ela no grupo da igreja, gente. Eu não sei, meu filho. O pai é administrador? Todo mundo. Que beleza. Então, porque o pai tem. Não é todo mundo não, viu? Eu sou, você é? Mas não é todo mundo, a gente não é todo mundo. Eu acho que é. Não é todo Não? mundo. Não é. Ela não colocou todo mundo, não? Não, não é todo mundo que é administrador. Aí tem que ver se o pai é. Deixa eu ver. É 8 horas, né? É. A Nelma tá dando boa noite pro senhor e tá com saudade. Boa noite, Nelma. Eu também estou com saudade de vocês, meus irmãos. Ó, aqui. Você coloca ela. Mas o pai é. Aí eu coloco ela. A musiquinha do filho do William. Peraí, deixa eu abrir aqui. Fala, Naldo, véi. E aí, Naldo? O William não é eu que vou tocar hoje, não. Isso não sabe. É. Dizia assim, é Fernando. A Camille falou que tá com muita saudade, pai. E eu de você, Camilo. Não vejo a hora de te dar um abraço. Eu tenho que fazer um macarrão pra ela. Cancão. Macarrão. Cinco minutos, tá, pai? 5. Ai, meu pai. Chega aí. Oi, tio João. Olha. Oi, João. Nossa, o delay é longo, né? Diminui o volume. É o do Jorge. Ah, Eu- Eu vou abaixar. eu achei que era aqui. Não, o do pai. aqui tá tudo baixo. Só vou ver se minha irmã. Eu nem vi se o Lucas entrou. O Lucas entrou? Eu não vi, não. Eu também não vi, não. Parece que hoje tem mais
ansioso, né? Já tô. Tem Já, É, antes, já 5 tem. minutos e já 31. É verdade. Deve ser alguém que. Esquece. Esquece. Todinho. Saudade. Francisca. A irmã do Jorge Ela entrou, né? É. É a Miriam que é a irmã do Jorge, né? É, Miriam Lopes. Olá, Miriam, como vai? Tudo bem? Se eu bloquear aqui a tela, eu desconecto? Desconecta. Chatinho. Um acorde. Boa noite, meus irmãos, meus amigos, a todos que nesse instante estão nos ouvindo e já prontos para prestar um culto ao Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a que vem conosco através da internet, acompanhando esse culto. Eu creio que Deus tem uma palavra para você nessa noite e é o que nós queremos fazer. Porém, antes nós vamos ter uma palavra de oração e depois nós vamos cantar um hino, cujo hino, na verdade, faz menção à cruz de Cristo, ou seja, com o tema a cruz de Cristo. Vamos orar. Pai bendito, Pai de amor, nós te rendemos nesse instante louvor, adoração e glória ao Senhor. E agradecidos ao Senhor por este privilégio, meu Deus, de estarmos aqui reunidos para falar de coisas concernentes à pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Vem nos abençoar, tomar cada um de nós nas tuas mãos e todos aqueles que estão perto e distante de nós, ouvindo então essas palavras. Toma cada um nas suas mãos, em especial a palavra, Senhor, e a explanação da mesma, nos abençoe para isto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um hino, como eu já anunciei, a Cruz de Cristo, 83, do cantor cristão. Pendurado foste, Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo assim, cena que a pensar muita gente tu sofreste, tanto creio foi por mim.
me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Tua morte veio me libertar, grande foi o peso de tal paixão. Teu amor, oh, quem poderá sondar, sofreste, creio em tua compaixão. Tu, Jesus, vieste me salvar, tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Toda maldição do pecado meu tu levaste, pois sobre ti, Senhor, gozo pastor nenhum herdeiro teu sofreste, tudo creio pelo amor. Tu, Jesus, vieste me salvar, tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, pelo creio foi por mim. Meus amigos e meus irmãos, nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 12. Nós queremos comentar esse texto para todos vocês nessa noite. Isaías 53, de 1 a 12, na verdade é o capítulo, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juiz foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça e nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado,
verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua mão e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo. O justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartir ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Portanto, aqui nós vemos aí, não é a palavra do Senhor falando. Gostaria de falar nessa noite sobre Cristo morreu na cruz, a sua maior expressão de amor. Cristo morreu na cruz. A cruz, a sua maior expressão de amor. Em primeiro lugar, meus amigos e irmãos, a cruz de Cristo é a mais eloquente expressão do amor de Deus por nós. Haja visto que a própria Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama você. Ele não escreveu essa verdade em letras de fogo nas nuvens, mas ele revelou esse amor na cruz do seu Filho. Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso que a palavra diz. Então você é tão especial para Deus, que Ele amou você de tal maneira. Nós somos tão especiais para Deus, Ele nos amou de tal maneira. E de tal maneira que deu tudo, deu a si mesmo e deu o seu único Filho. A cruz de Cristo não foi um acidente, mas foi um apontamento de Deus desde a eternidade. Cristo, ele veio para morrer. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu para ser o meu e o seu substituto, e representante e fiador. Portanto, eu quero dizer mais uma vez que a cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Ele jamais recuou da cruz. Sim, ele marchou para ela como um rei que caminha para a coroação. O amor de Deus por você e por mim, ele é eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele não desiste de você, porque nos ama de tal maneira. A cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. Ele deixou a glória, o trono, esvaziou-se, tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Mas o mais eu quero dizer para você, que a palavra de Deus diz que sendo Deus, ele sendo Deus, fez-se homem. Sendo Senhor, fez servo. Sendo santo, se fez pecado.
Sendo bendito, se fez maldição. Sendo o autor da vida, ele deu a sua própria vida. Por isso ele veio. Quem levou Jesus à cruz, eu quero crer que há muitas pessoas indagam por isso, quem foi que levou o Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário? A morte de Cristo não foi, na verdade, determinada por fatores circunstanciais. Não. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, como muitos dizem. O Sinédrio o sentenciou, porque Pilatos o entregou, porque os judeus o acusaram, porque Judas o traiu, porque Pedro o negou, porque os soldados o pregaram na cruz. Não, meus queridos, não. Então quem levou Jesus à cruz? A palavra do Senhor diz que quem levou o Senhor Jesus à cruz foi os nossos pecados. Os nossos pecados levaram o Senhor na cruz. O verso 5 do nosso texto sagrado diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, quem levou Jesus Cristo na cruz, ou à cruz, não foi aquela dura, mas foi os meus pecados e os seus pecados. Essa que é a grande verdade, não é? Mas a palavra do Senhor diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O verso 8 diz: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Ele ferido. O versículo 12 diz: levou sobre si o pecado de muitos. O verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Por causa das nossas transgressões. O que matou Jesus também não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz. Fomos nós, os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi moído pelos nossos pecados, e na cruz ele sorveu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Creia nisto. Na cruz, meus queridos, ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, pois ele era o nosso substituto, quem morreu por nós. O Pai o levou à cruz. No versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, na verdade, Jesus não foi à cruz porque a multidão sangue sedenta gritou: crucifica-o, crucifica-o e crucifica-o. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por invejas. Judas o traiu por ganância. Pilatos o sentenciou por covardia. E os soldados o pregaram na cruz por crueldade.
Ele não foi à cruz porque, na verdade, os sacerdotes fizeram tudo isto, houve aquela crueldade tão grande, mas eu quero dizer para vocês que nada disso foi o que levou Jesus na cruz. Esquecemos o autor disto, esquecemos de comentar o que fez tudo isto, e o que fez tudo isso, sabe quem foi? Os meus e os seus pecados. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou pelo amor por mim e por você. Volto a repetir, certamente eu tenho que dizer o que diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus voluntariamente foi à cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores sobre ele. No versículo 10, quando der ele a sua alma com oferta pelo pecado, o servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. O apóstolo São Paulo diz que o amor de Cristo, ele nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo entregou-se por nós. O entregou por nós. Que tipo de sofrimento Jesus, então, suportou? Jesus suportou o sofrimento moral e o sofrimento espiritual. Seu sofrimento foi repulsivo. Ao vê-lo, os homens esconderam o seu rosto. Diz o verso 3. Seu sofrimento não produziu compaixão nos outros. E dele, diz a Bíblia, dele não fizemos caso algum. Ele teve experiência íntima e longa com o sofrimento, homem de dores, e que sabe o que é padecer. No versículo 3 está a rejeição, o mais rejeitado entre todos os homens, Cristo. Ele foi rejeitado pelo seu povo. A Bíblia diz que ele veio para o que é seu, mas os seus, na verdade, não o receberam. João, capítulo 1. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que eles chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão e até endemoniado. Isso foi o papel dos religiosos. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu. Empolgada com seus milagres, mas agora como uma turba, como uma sústia sangue sedenta, grita diante de Pilatos: crucificam, crucificam e crucificam. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo quando era criança, sabemos disso. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes o Antipas o escarneceu. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunha falsa para acusá-lo e acusaram-no de blasfemo. E diz a Bíblia, cuspiram no seu rosto. Ele foi, meus amigos, rejeitado pelos seus apóstolos. Judas o traiu. Pedro o negou. E os demais abandonaram ele e fugiram no momento quando ele estava sendo morto.
Diz a palavra que Judas o vendeu por dinheiro. Pedro negou por 3 vezes. E os apóstolos fugiram. Veja quanto sofrimento do Senhor por mim e por você. Será que ouvindo tudo isto você ainda vai dar crédito a alguns substituto entre você e Deus a não ser Cristo? Será que você está procurando outro substituto ainda? Substituto esse que os seus restos mortais estão nas suas próprias sepulturas. Porém, Cristo não. Diz a palavra que ele foi rejeitado pelo Pai. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. Neste momento, sentiu o desamparo de Deus e gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, por que me desamparaste, meu Deus? Naquele momento, era um momento cruciante em que ele estava, na verdade, entrando em nosso lugar, assumindo de verdade, quando ele estava, na verdade, para entregar o seu espírito. Deus meu, por que me desamparaste? Ele ainda é rejeitado até hoje. Os seus algozes, os seus rejeitadores ainda andam por aí. Ele ainda é rejeitado quando nós amamos o pecado. Ele é rejeitado quando nós amamos o mundo. Ele é rejeitado quando nós não aceitamos o nosso Salvador. Ele ainda é rejeitado quando nós ainda não reconhecemos que somos pecadores. Ele é rejeitado ainda. Ainda muitas vezes aos seus algozes quem ainda ultrajam o Espírito e calcamos aos pés o sangue da eterna aliança. Pisamos nesse sangue. E sabe quando você pisa nesse sangue? É quando você abraça o mundo, quando você vai viver para o mundo, quando você nega essa aliança perfeita e deixa de dar razão que um dia Jesus Cristo entregou a sua vida por você e, logicamente, por mim. O versículo 3 diz que ele foi humilhado e com os homens esconde o rosto. O sinédrio humilhou, cuspindo nele, os soldados humilharam, o açoitando e rasgando o seu corpo com fortes açoites, colocando na sua cabeça uma coroa de espinho, dando-lhe pancadas na cabeça. Meus amigos, Jesus Cristo foi humilhado. Ao ter que carregar uma cruz pelas ruas agitadas de Jerusalém, ao lado de 2 ladrões. Ele foi humilhado pelo vozerio da multidão ao pé da cruz. Ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Ele foi humilhado quando clamou que estava com sede e lhe deram vinagre para agravar a sua tortura. Jesus suportou sofrimentos físicos, semblante desfigurado. Não havia beleza nele, diz a palavra. Ele não tinha boa aparência nem formosura. E como poderia ter? Depois de tantos açoites, depois de apanhar tanto, depois de carregar uma cruz, depois de levar cusparada, depois de estar com o corpo retalhado pelos chicotes dos seus algozes, como poderia ele estar bonito? Claro que não. Claro que não.
Todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele. Seu rosto ficou desfigurado. Ele foi feito pecado e maldição por nós. Eu quero chamar muito a sua atenção, porque hoje estão aí a tradição, na verdade, ela faz aí os seus dizendo sobre o sábado da aleluia, que é hoje. Mas o primeiro dia virá, em que o Senhor ressuscitará dentre os mortos, e a sua ressurreição garante-nos a certeza da nossa salvação. Torturas cruelíssimas, entre o versículo 4, 5 e o 10, ele ficou aflito, ferido, oprimido, traspassado, moído, sofreu castigo, ficou cheio de pisaduras. Ele foi moído e enfermou. Na noite em que foi preso, sua alma estava angustiada até a morte. Sendo o libertador, foi preso. Sendo santo, escarnecido como criminoso. Sendo o Criador, foi cuspido pela criatura, agora já arquejado, machucado pelos açoites, com o seu rosto ensanguentado, empreende a longa caminhada ao Calvário. Sua fronte está ferida e sangrenta por mim, meu querido, e por você também. Como poderia eu não aceitar o meu Senhor como meu Salvador? Como poderia eu não ter o Senhor como meu Salvador e meu Redentor? Seu corpo febril lateja debaixo das chicotadas e dos empurrões. Começa a grande marcha para o monte do juízo. Não quero chamar mais monte de sangue, nem o Gólgota, mas eu quero chamá-lo de o monte do juízo. A maior marcha da história, não com rodas dos carros de guerra, nem com o estúpido febril dos cavalos, mas como o ruído dos passos de um homem andando sobre o peso de seu próprio sofrimento. Meus queridos, Jesus marcha. Ele sai a marcha, arrastando consigo todas as máscaras da humanidade, inclusive a sua. Jesus marcha arrastando as máscaras da humanidade. Marcha debaixo de zombaria da multidão, o seu corpo titubeia, caía, mas é levantado aos empurrões e sob fortes açoites ele prossegue. Então, ele vai rumo ao monte do juízo. Jesus, então, ele é erguido no leito vertical da morte, suas mãos foram rasgadas, seus pés pregados no lenho, foram 6 horas de vergonha e horror, ele assim, suspenso entre a terra e o céu, sofreu dor, a dor da vergonha e a dor da... E desceu ao inferno para libertar os cativeiros, os cativos que ali estavam. O próprio universo entrou em convulsão, diz a Bíblia que houve trevas. A terra tremeu, o maior tremor de toda a humanidade. Foi o tremor no dia, então, da morte de Cristo, o maior terremoto de toda a época. E todo mundo se abala, toda a terra se abala, diz a palavra, e o véu rasgou de cima para baixo. Quem você acha então que morreu ali?
Foi Allan Kardec? Foi Buda? Foi Maomé? Quem foi? Não foi nenhum desses. E nem poderia ser, porque nenhum desses tiver condições, habilidade e qualidade para ser o meu e o seu Salvador. Nenhum deles. Nenhum deles. Confusão na terra. E ele machucado, com uma ferida produzida por um instrumento grosso e cego. Essa ferida resultaria de um golpe com vara, como profetizou o profeta Miqueias no capítulo 5, verso 1. Lá ele diz, ferirão com vara a face ao juiz de Israel. E os bofetearam. E em João capítulo 18, versículo 22, um dos guardas deu uma bofetada em Jesus. Bem, Miqueias já tinha dito isto. Miqueias já tinha profetizado isto. Mas o mundo sequer quis saber. Corpo dilacerando, um sofrimento. A laceração dos tecidos era o resultado dos açoites. Esse tinha se tornado uma fina arte entre os romanos. O chicote romano era uma tira de couro com várias extremidades, cada uma com um ponteiro de metal. Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Seu corpo foi dilacerado, sua carne foi rasgada, diz a Bíblia. Houve uma penetração muito forte. Trata-se de um ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo. E esse sofrimento foi causado pela coroa de espinho, que fez sangrar sua cabeça. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 2, que diz, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Houve perfuração. Perfurar vem do latim, passar através de as mãos e os pés. Jesus fora traspassado, os cravos de ferro eram cravados entre os ossos, separando-os sem quebrá-lo. Incisão. É um corte, meus amigos, produzido por um instrumento pontiagudo e cortante. Um dos soldados que abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água, diz a palavra do Senhor. O Evangelho de João diz que o soldado ele enfia a espada na lateral do corpo do Senhor, sai sangue e água. Como Jesus reagiu diante do sofrimento? Primeiro ele se entregou como sacrifício. Meus amigos, ele não subiu ali como herói, não senhores, tampouco como mártir, nem como filósofo, nem como político, mas ele entregou-se como sacrifício. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele foi à cruz no nosso lugar. Nós é que deveríamos ter suportado aqueles açoites. Nós devíamos ter carregado aquela cruz, mas ele tomou o seu lugar. Ele tomou o seu lugar. Ele não fez pecado, nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é como o cordeiro, foi levado para o matadouro.
Ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi ferido, diz o verso 8. Ele não abriu a boca, foi como um cordeiro, uma ovelha muda para o matadouro, para o tosqueador. Ele se entregou voluntariamente. Voluntariamente. Mas tem a glória, a recompensa da cruz. Jesus venceu a morte. Graças a Deus por isto. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte. Sim, senhores. Ele matou a morte. A morte agora não tem a última palavra. Diz a palavra do Senhor: tragada foi a morte pela vitória. Diz o versículo 10, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele ressurgiu, como diz o hino. Meus queridos, ele está vivo, Jesus não morreu. Ele venceu a morte, ele rompeu os grilhões da morte, ele abriu o túmulo de dentro para fora e não de fora para dentro. Ele conquistou para nós a imortalidade, graças a Deus por isso. Jesus remiu um povo para Deus. Ele nos comprou com seu sangue. Ele nos tirou da maldição, da escravidão, do império das trevas, da potestade de Satanás. Ele nos tirou do jugo do pecado. Agora somos livres, somos filhos de Deus. Agora temos a justificação, somos perdoados, temos toda a justiça de Cristo em nossa conta. Agora somos filhos e herdeiros e adotados da família de Deus. E diz a palavra que Jesus, então, chama um povo para si. Quem é esse povo? Aqueles redimidos, lavados pelo sangue precioso de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Você foi lavado pelo sangue de Jesus? Você já se rendeu aos pés de Jesus? Porque caso não aconteça isso com você, lá na frente tem um juiz te esperando. A Bíblia disse, mas ao homem está ordenado uma vez nascer, outra vez morrer, e vindo depois disso, o juízo de Deus. O juízo de Deus virá, meu amigo. Este sofrimento não foi barato, como diz o mundo aí, não. Esse sofrimento não foi de um qualquer, não. Esse sofrimento foi de alguém que veio tomar a sua vida sofrida e morrer por você. Último lugar. Em último lugar, o Senhor Jesus, ele chama um povo para si. E ele, quando ele te chama, diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você já pensou sobre a morte de Cristo? Você já imaginou por isto? Quantas pessoas nesses dias não estão morrendo? Milhares já morreram, milhares e milhares já morreram, porém morreram sem Jesus Cristo. Onde estão essas pessoas? Onde estão elas? Até que eu saiba, a única maneira de estar com Cristo nos céus é aceitando como Salvador, arrependendo dos seus pecados. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aceite o Senhor Jesus enquanto é tempo, em nome de Jesus. Amém.
Aproveitando, meus irmãos, que estamos ainda no ar, quero aqui fazer alguns pedidos de oração, pedindo aos irmãos que orem pela irmã Edith. Irmã Edith precisa das nossas orações. Irmã Maria Baiana, quero pedir aos senhores que orem por ela. Continuar orando pelo Périx. Que Deus abençoe e console o coração daquele homem. Quero pedir a vocês que abençoe todos, pedindo a Deus misericórdia dele para nos acudir nesse momento de dificuldade, que eu tenho certeza que ele já está fazendo isso. Vamos orar. Pai, pedi ao Senhor, meu Deus, pela irmã Edith, irmã Belisa, Maria, Senhor, irmã Maria Baiana, a irmã Maria, tu sabes quem é cada uma delas, que o Senhor toma elas nas tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus, toma os candidatos para o batismo, que iam batizar, porém não foram por causa disso. Guarda esses teus servos tão novos na fé, segura eles, protege eles, Senhor. Abençoa as famílias da nossa igreja, toma elas nas tuas mãos. Abençoa aqui meu vizinho, o Jorge, nosso amigo, toma ele nas tuas mãos. Oro pela sua mãe, Senhor. Ó Deus, abençoa a mãe do Jorge. Toma minha casa também nas tuas mãos. Eu oro pedindo em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém. Estamos despedidos.